Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, bom dia. Oito e 10 agora. Uns minutinhos atrasada, mas estou aqui para a glória de Deus, né? Eis-me aqui, né? Para fazer, aleluia, a vontade do Senhor, trazer uma palavra para o nosso coração, porque Ele vive e reina, né? E nosso compromisso é com o céu, né? Nosso compromisso é com Deus. E nós precisamos estar ali posicionados, fazendo a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, né? Para que o poder dele esteja ali se aperfeiçoando na nossa fraqueza, se aperfeiçoando na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 1º de janeiro. Olha isso. 1º de janeiro de 2026. Desde já eu quero te desejar que esse ano seja repleto da presença de Jesus na tua vida, né? Seja um ano cheio da presença, irmãos. Porque sem a presença nós não somos nada. Sem a presença nós somos vazios, né? Somos casas vazias. Sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada. Então eu posso te desejar, o melhor que eu posso te desejar é um ano repleto da presença do Espírito Santo, repleto da presença de Jesus, repleto da presença do Pai Celestial na tua vida, né? Que não falte a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse novo ano, né? Nas nossas vidas, que o nome do Senhor seja sempre glorificado na nossa vida, na nossa casa, né? Glória a Deus. Aquele que tem Jesus tem um tesouro, né? Aleluia. Aquele que tem o Espírito Santo tem um tesouro, tem, aleluia, algo que o dinheiro não compra. Algo, aleluia, glória a Deus, que a nossa imaginação não entende. O quanto é valioso, né? O quanto, aleluia, tendo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos livres, guardados, selados, sabe? Glória a Deus. Isso é o melhor que qualquer pessoa pode te desejar. É um ano repleto da presença de Deus, repleto da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Glória a Deus, para que nosso coração e a nossa mente possam se abrir para a palavra, né? E também Ele nos dando a palavra. Amém? Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos aonde você estiver, na hora que você vê essa live, feche seus olhos e vamos estar orando, glória a Deus, e apresentando desde já a nossa vida, a nossa casa para o Senhor, nesse primeiro dia do ano. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, Pai de maravilhas, Pai amado, Pai querido, glória, glória, glória a Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Exaltado seja a tua presença, exaltado, Senhor, é o Senhor no seu trono, Senhor, e em volta do Senhor os seus anjos, seus querubins, aleluia, Senhor, dando glória, 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 chamando o Senhor de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, é grande, é poderoso. Aleluia, sobre as suas mãos está todo o poder, Senhor. Aleluia, sobre a mão do teu filho amado está todo o poder. Na sua destra está todo o poder. Foi-lhe dado poder na terra e no céu. Aleluia, a partir do momento que ele cumpriu, Senhor. Aleluia, o propósito dele, Senhor. Ele, aleluia, glória a Deus, foi-lhe dado o poder, glória a Deus, para reinar, Senhor, sobre a terra e sobre o céu. Pai, nós queremos te agradecer pelo sacrifício do teu filho na cruz. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada livramento que o Senhor dá para nós, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges.
para nossos familiares, Senhor, cada livramento. Senhor, eu lembro que o Senhor me deu o livramento mesmo antes de eu estar ali, Senhor, na tua presença. Nem te conhecia, Jesus, mas o Senhor já me via, o Senhor já me conhecia, o Senhor já sabia quem eu era. E ali, Senhor, me deu livramento, ali, Senhor, no mundo, guardou, Senhor, a minha vida, Deus. Pai, obrigada por a tua misericórdia, obrigada, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, onde estamos vivos na tua presença, onde podemos, aleluia, respirar, onde podemos nos locomover, onde podemos, Senhor, glorificar e exaltar o teu nome, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor cuida de todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, glória, glória a Deus, exaltado seja o teu nome. Glória, glória a Deus. Toma esse ano, Senhor, de 2026 nas tuas mãos, Senhor. Toma a nossa casa, toma a nossa família, toma os nossos sonhos, projetos, Senhor. Toma a igreja do Senhor, Jesus, nas tuas mãos. Senhor, o teu corpo de obreiros, Senhor, aleluia, os visitantes. Toma, Senhor, os membros, toma todos nas tuas mãos. Vai, Senhor, fazendo a tua obra, quebrantando os corações, entrando dentro das mentes, tirando, Senhor, tudo aquilo que atrapalha de estarmos ali em comunhão com o Senhor, tudo aquilo que atrapalha, Pai, de estarmos buscando a tua face, clamando pela tua misericórdia, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nos prostrarmos, Pai, aleluia, diante da tua presença, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, do teu nome ser exaltado, glorificado, Senhor, que em nome de Jesus Cristo caia por terra, Senhor, todo levante, todo mal, Senhor, em nome de Jesus. O nosso compromisso é com o céu, não é com a terra, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua vontade, cumpre em nós os teus desejos, os teus propósitos, Senhor, que nós venhamos ser, aleluia, alvos da tua bondade, dos teus favores, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Eu e a minha casa nos rendemos aos teus pés. Eu e a minha casa, Senhor, aleluia, estamos, Senhor, aleluia, glória a Deus, na tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, em nome de Jesus, que esse ano, Senhor, seja repleto de vitórias, de bênçãos, de milagres, de sinais, Senhor, no nosso meio, Senhor, que vidas sejam alcançadas, que almas sejam libertas, Senhor, que pessoas, Senhor, entendam, aleluia, que o Senhor é o canal, que o Senhor é, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, é o caminho, aleluia, a verdade e a vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós chamamos aqui que venha sobre nós o teu reino nessa manhã, que venha sobre a terra o teu reino, que venha sobre o teu povo o teu reino, Senhor, que nós venhamos ouvir, aleluia, o Senhor falar, o Senhor direcionar, e nós venhamos acatar, obedecer, Senhor, sendo fiéis e verdadeiros ao Senhor. Deus, vai tirando, Senhor, Deus, todo o empecilho, Senhor, do nosso caminho, tudo aquilo que falam ao nosso respeito, Senhor, falam do que não sabem, falam do que não provaram, falam do que não entendem, Senhor, mas o Senhor, Pai, o Senhor é Deus fiel e verdadeiro, que nos conhece, Senhor, no secreto. O Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor, Pai, nos conhece, aleluia, de coração quebrantado, de coração aberto. O Senhor verdadeiramente fala daquilo que sabe, porque o Senhor nos vê. Aleluia, o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece. Por isso, Senhor, nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor, depositamos a nossa expectativa, os nossos sonhos, a nossa fé, Pai, no Senhor, que é o Altíssimo, que é o Príncipe da Paz, o Todo-Poderoso. Nós confiamos naquele, Senhor, que tem todo o poder, que é o Senhor Jesus. Deus de maravilha, obrigada por mais um ano, mais um dia, mais um ano se inicia. E o Senhor está nele, o Senhor, aleluia, cuida de nós,
no início desse ano. Perdoa nossas ofensas, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nós somos miseráveis, somos falhos, pecadores. Senhor, não somos dignos da tua misericórdia, da tua benevolência. Mas a Bíblia vai dizer que não é por ser digno, mas é pela graça. É um favor imerecido, pela graça, Senhor. Que a tua graça nesse ano venha nos alcançar. Que a tua graça nesse ano venha, Senhor, nos libertar de nós mesmos. Que a tua graça venha alcançar, Senhor, pontos em nós, Senhor, aleluia, glória a Deus, que nós mesmos não conhecemos, em que nós venhamos ser libertos, dia após dia, que nós venhamos ser libertos de nós mesmos, libertos do ego, libertos do orgulho, Senhor, Pai de misericórdia, que nós venhamos ser libertos, Senhor, aleluia, daquilo que não te louva, Senhor, aleluia, principalmente do orgulho, da soberba, da arrogância, da inveja. Senhor, aleluia, sonda o nosso coração e nos conhece, nos vê, nos purifica, Senhor, nos santifica com a tua santidade. Assim como o Senhor é santo, Pai, que nós venhamos ser santos também, que nós venhamos abrir mão do pecado, abrir mão da própria vontade, do eu, para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, aquilo que o Senhor nos chama. Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua vontade, Senhor. Faz o teu querer, Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai tirando, Senhor, todo impedimento do nosso caminho. E que teu nome nessa manhã, nesse dia 1º de 2026, seja, aleluia, glória a Deus, glorificado, Senhor. Deus, obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem uma palavra aqui, martelando, glória a Deus, no meu coração. Amém? Glória a Deus. E o nome do Senhor precisa, né, ser glorificado através dessa palavra. Então, que nós venhamos, glória a Deus, exaltar o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Achei. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai falar sobre Daniel hoje, né? A palavra de Deus vai nos trazer a história, né, verídica de Daniel. Amém? Então, se você tiver uma Bíblia, glória a Deus, abra comigo, glória a Deus, no livro de Daniel. Amém? Vamos aqui escrever aqui um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Veja, Daniel capítulo 6, amém? Se você que vai acompanhar tiver uma Bíblia, pegue aí rapidinho e acompanhe comigo, amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, amém? Diz assim: Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Glória a Deus. Aleluia. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano.
Veja. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Forte, né? Glória a Deus. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina, glória a Deus, a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas. Glória a Deus, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, voltadas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvido então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Somente até aí. Irmãos, veja. Olha assim, eu vou ler aqui no comecinho para você entender bem. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre o seu reino.
E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então veja, a Bíblia está nos dizendo que Daniel era um dos 3 príncipes do rei. Só que mesmo sendo um dos 3 príncipes do rei, Daniel ele se sobressaía dos outros 2. Ele era diferenciado dos outros 2, né? Por quê? Porque nele havia um espírito excelente, né? Nele havia o Espírito de Deus, que é perfeito. Aleluia! Glória a Deus. Nele havia um espírito diferenciado, que é o Espírito de Deus, né? Daniel, ele era um homem de Deus. E, aleluia, por ser um homem de Deus, ele se diferenciava em tudo que fazia. Ele se destacava. Por quê, Cláudia? Porque ele era melhor do que as outras pessoas? Não, irmãos. Porque ele, aleluia, glória a Deus, era um homem de Deus. E todo aquele que é um homem de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, quando ele vai fazer algo, ele não faz por fazer. Ele não faz, glória a Deus, aleluia, porque mandaram, porque é obrigação, porque ele é pago para isso. Não, ele faz o melhor que ele pode fazer. Independente de qual seja a situação, ele faz o seu melhor. Ele procura fazer o seu melhor. Ele procura entregar o melhor dele, né? Ele faz com amor, ele faz com entrega, né? Então veja, a Bíblia está nos mostrando que Daniel ele se destacava, né? E por se destacar, ele incomodou quem não se destacou. Você entende? Ele incomodou pessoas que não se destacavam, que não levavam sobre si a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. Mas isso não é algo, glória a Deus, que Daniel tinha o controle. Veja, ele era assim. O espírito que estava nele era excelente. Então, por ser excelente, Daniel fazia o que era correto. Daniel procurava andar debaixo da lei, debaixo da vontade de Deus, cumprindo os mandamentos, cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Não para ser melhor, não era a intenção de Daniel não era se destacar. A intenção de Daniel, entenda bem, não era ser o melhor para fazer melhor diante do homem. Não, ele era assim. Era algo que Deus ensinava ele a ser. É algo que vinha de Deus sobre a vida dele. Você entende? Então, quando ele se destacava, não era algo proposital, era algo que estava dentro dele. Algo que vinha de dentro dele. E por ser alguém que procurava sempre fazer o melhor, ser honesto, sincero diante de Deus principalmente, e depois diante de todos, ele foi mal interpretado, né? Ele foi, aleluia, glória a Deus, aleluia, acusado, né? Glória a Deus, de algo, glória a Deus, que ele era inocente, né? Porque aquele edito, irmãos, aquele papel que fizeram um rei assinar, veja, foi em prol a Daniel. Foi, aleluia, glória a Deus, planejado por aqueles homens, glória a Deus, para prejudicar Daniel, para que o nome dele fosse inflamado, sabe? Lançado ali sobre, glória a Deus, todos ali e, né, para que debochassem dele, para que acusassem ele, para que vissem ele como um homem infiel, que não respeitava o rei. Só que antes de respeitar o rei, Daniel, ele sabia qual era o chamado dele, qual era o propósito dele dentro daquele palácio. Ele sabia que, sendo fiel a Deus,
né? Tudo permaneceria como Deus queria. Você entende? Daniel, ele tinha ali uma intimidade com o Pai. Ele tinha uma intimidade com Deus. E ele sabia que se ele deixasse de fazer a vontade de Deus, ele pagaria o preço, ele teria as consequências. Mas que se ele continuasse acreditando em Deus, depositando a fé dele em Deus e continuasse orando, mesmo que o povo ali em volta dele estivesse se levantando contra ele, ele falou assim: se eu parar de orar a Deus, né, verdadeiramente eles vão ter razão de me acusar. Por quê? Porque a minha fé foi pequena, porque a minha fé foi fraca. E no dia da angústia eu me mostrei o quê? Frouxo. No dia da angústia eu desisti da vontade do meu Pai. Eu desisti da vontade do meu Deus. Mas se eu permanecer acreditando na promessa, se eu permanecer acreditando no meu Deus, ele é capaz de me livrar. Se ele me livrar, glória a Deus. Se ele não me livrar, glória a Deus. É para honra e glória do nome dele. Você entende o raciocínio do Daniel? Veja, ele se destacava, né, em meio aos príncipes, aos presidentes, e o rei Dário queria constituir ele sobre todos, sobre tudo, né? O rei Dário queria colocar ele como governador de tudo, acima daqueles príncipes, acima daqueles, glória a Deus, presidentes. Então veja, para Daniel ser aprovado para aquilo que Deus queria dar, porque antes do rei, né, vem Deus. É isso que a gente precisa entender. Que quem coloca no coração do homem, aleluia, glória a Deus, honrar o servo de Deus é o próprio Deus vivo. É o próprio Deus vivo que coloca no coração do homem honrar os servos dele. Então aquela honraria não vinha do rei Dário, vinha do coração de Deus para Daniel. Vinha ali do coração do Pai para honrar Daniel. Por quê? Porque Daniel se apresentou, né, capacitado. Daniel procurou honrar a Deus em todos os seus caminhos, em todos as suas direções, o seu direcionamento. Ele sempre honrar a Deus, fazer a vontade do Senhor, né? E não abrir mão daquilo que ele sabia que era a responsabilidade dele. Como assim, Cláudia? Veja, o papel foi assinado para que Daniel parasse de orar. O papel que aqueles homens se reuniram e planejaram foi assinado para que Daniel deixasse de orar, deixasse de buscar a Deus, deixasse de estar ali no centro da vontade de Deus. Só que Daniel falou assim: eu não posso deixar de orar, né? De conversar com o meu Senhor. Aleluia, de estar ali num momento que me acalma, num momento onde eu e o Senhor temos a nossa conversa todos os dias, né? Irmão, ele tinha uma fé cravada dentro dele. Você entende isso? A fé de Daniel não era uma fé, sabe, de menino. A fé de Daniel não era uma fé, aleluia, frágil. A fé de Daniel era uma fé que ultrapassava as barreiras, os limites, os levantes, as fofocas, os enganos, as intrigas. A fé de Daniel era uma fé, glória a Deus, firmada em Deus, firmada na rocha. Não era uma fé que se dissolvia conforme o vento que soprava. Você entende? Era uma fé madura, uma fé de homem, sabe? Glória a Deus. Uma fé que não se deixava abalar pelo vento, pelas situações que estavam acontecendo em sua volta, sabe? Era uma fé viva, madura, que sabia que por ter essa fé,
que sabia que por ter a convicção de que ele conversava, de que ele tinha intimidade com o Deus vivo, com o Deus dono de todo mundo, ele ia passar por aflições, ele ia ser acusado injustamente, iam inventar contra ele calúnias, iam difamar o nome dele, iam tentar parar não somente a fé, mas ele de agir. Porque um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus, onde ele toca, é abençoado. Sabe, na mão dele tem fogo, tem brasa, tem a presença. Então, aonde ele toca, né, Deus faz prosperar. Deus prospera, Deus abençoa. Você entende isso? Glória a Deus. Um homem verdadeiro, homem de Deus, mulher de Deus, aonde ele vai, né, aonde ele passa, Deus, ele faz ali o agir, o trabalhar dele, ele vai alcançando vidas, ele vai alcançando almas, né? Pessoas vão sendo libertas, pessoas vão sendo curadas. Você acha que ali dentro do palácio Daniel não pregava a palavra do Senhor? Sabe? Você acha que por onde Daniel passava, a mão do Senhor não agia com benevolência, com misericórdia? Mesmo estando dentro de Babilônia, a intenção do coração de Deus sempre foi e sempre será salvar almas, cuidar de vidas, libertar das prisões malignas. Então veja, o rei, ele, glória a Deus, ele queria constituir, ele queria, glória a Deus, colocar Daniel sobre todo o reino. Sabendo disso, aqueles príncipes e presidentes se reuniram para parar, aleluia, aquilo que Deus queria fazer na vida de Daniel. Porque não vinha do homem, não vinha do rei Dário. O rei Dário era só, aleluia, alguém a qual Deus estava usando, né, para abençoar Daniel, para honrar Daniel, sabe? Só que não era algo que Daniel almejava. Era algo que Deus tinha para Daniel. Era algo que Deus viu graça e misericórdia em Daniel e queria honrar ele. Queria abençoar ele. Era algo que vinha de Deus para Daniel. Só que para receber aquilo que vem do céu, é necessário passar primeiro pela cova do leão. É primeiro necessário passar pela provação, né? Glória a Deus. E ali eu tenho certeza, conjecturando a palavra, que Deus tinha avisado Daniel, né? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, quando Daniel soube que o edito estava assinado, aqui ó, glória a Deus. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, havia no seu quarto janelas abertas, direcionadas a Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então veja, quando Daniel soube que o papel estava assinado, Daniel foi orar, sem medo, sem, aleluia, glória a Deus, problema nenhum em fazer isso. Por quê? Porque Daniel sabia quem era o Deus dele, ele sabia em quem ele confiava. A confiança dele estava depositada no Todo-Poderoso, no Rei dos Reis, médico dos médicos, advogado dos advogados. A esperança dele estava depositada em Deus. Oh, glória. Aleluia. E por estar depositada em Deus, ele não temia mal nenhum. Ele não temia mal algum. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Né? Glória a Deus. Eu creio que ele pensou assim, igual Paulo, né? Glória a Deus. Morrer, aleluia, é o céu, e viver é lucro, né? Morrer é lucro. Glória a Deus. Eu creio que ele falou assim,
Que se cumpra sobre mim a vontade de Deus. Que se cumpra sobre mim, aleluia, os propósitos de Deus. Irmãos, porque quando você está em Deus, verdadeiramente, você confia nele. Você sabe que os propósitos dele são maiores. Você entende que a mão do Senhor está sobre você, sobre a sua vida. E você não teme, né? Por mais que seja grande o levante, por mais que seja grande, né, a calúnia, a difamação. Veja, aqueles homens, eles, aleluia, fizeram propositalmente aquele papel, fizeram o rei assinar propositalmente com a intenção de matar Daniel, de prejudicar Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel, ele, glória a Deus, ele não se deixou abalar por aquilo que estavam fazendo contra ele, para matar ele. Mesmo ele sabendo, ele não se deixou abalar, ele não se deixou estremecer, mas ele confiou no Deus Todo-Poderoso, no Deus dele. E a Bíblia diz que ele não foi decepcionado, irmãos. Você entende o que Deus está falando? Quando a gente confia, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, a gente não é decepcionado. Mas confiar em Deus não é você agir com fácil, não. Confio em Deus, mas do outro lado você está agindo na força do teu braço. Não. Confiar em Deus é esperar a atitude de Deus. É passar pelo sufoco que Deus quer que você passe. Deus não podia livrar Daniel da cova? Deus podia livrar Daniel de entrar dentro da cova. Mas a Bíblia diz que Daniel entrou dentro da cova. Que a pedra foi, aleluia, glória a Deus, ali fechou a boca da cova. A pedra foi posta na boca da cova. E ali Daniel ficou preso dentro daquela cova, com os leões. Agora me fala uma coisa, Deus não podia livrar Daniel de entrar na cova? Podia, irmão, porque ele faz como ele quer. Só que a Bíblia diz que ele não livrou de Daniel entrar na cova. Ele livrou Daniel dentro da cova. Então, veja, nós precisamos entender que a gente vai ter que passar por processos. A gente vai ter que ser provado. E da maneira de Deus. Não tem jeito. Né? A gente vai ter que entrar dentro da cova. Glória a Deus. Para que dentro da cova a gente seja livre. Para que dentro da cova as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida. Você entende? Deus, ele pode livrar, mas Deus, ele não quer, né? Livrar Daniel de entrar na cova. Porque o nome de Deus, ele tem que ser glorificado em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. O nome de Deus tem que ser glorificado, irmãos. E para que isso aconteça, aleluia, tem que se cumprir os propósitos dele. Você entende? Então Daniel, ele não foi livre de entrar dentro da cova, mas a Bíblia diz que quando estava dentro da cova, Deus livrou ele da boca dos leões. Deus livrou ele de ser devorado, enviando um anjo, glória a Deus, aleluia, para livrar Daniel. Veja, olha o que diz aqui no versículo 20. E chegando-se à cova, o rei clamou por Daniel com voz triste. Isso já no outro dia pela manhã, com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, glória a Deus. Para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Veja, então a Bíblia está dizendo que Deus livrou Daniel dentro da cova.
Foi antes de entrar na cova? Não. Foi dentro da cova. Igual na passagem que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus livrou os 3 dentro da fornalha de fogo ardente. Eles entraram dentro da fornalha, irmãos. Aleluia. Eles entraram dentro da fornalha. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que entraram 3. E que o rei, quando olhava para a fornalha, via 4. Por quê? Porque até do fogo Deus pode te livrar. Você não será queimado. Você não será morto. Você não, aleluia, será envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é contigo. Ele comprou essa acusação. Ele comprou, aleluia, glória a Deus, como dele, como particular, as ofensas que você tem recebido. Ele pegou para ele. E ele, glória a Deus, dentro da cova é aonde Deus vai te livrar. Aleluia. É muito forte. Ele pegou essa ofensa como pessoal, sabe? E ele, glória a Deus, colocou no coração dele que ele vai te livrar. Mas, aleluia, ele vai livrar onde? Dentro da cova. Por quê? Porque ele viu inocência em você. Então, veja, Deus podia livrar antes de entrar na cova, de entrar na fornalha, mas Deus queria mostrar o poder dele, que vai além do fogo, que vai além da cova, que vai além das águas, que vai além, aleluia, da natureza. Deus queria mostrar o quanto ele é grande, o quanto o poder dele se estende, o quanto a misericórdia dele te toca, te livra, te honra através da sua fé, daquela fé, aleluia, glória a Deus, insistente, daquela fé persistente, daquela fé que, mesmo diante da acusação, não rejeita a vontade de Deus, mesmo diante da mentira que inventaram a teu respeito, mesmo diante da picuinha que se reuniram para falar de você, para falar contra você. Você entende o que Deus está falando? Que não importa o que falem, o que acham, o que pensam, o planejamento deles não importa, porque diante do poder de Deus, nada subsiste, nada fica de pé. A mentira cai por terra, o levante cai por terra, a inveja cai por terra, e o nome de Deus é glorificado na tua vida. Por quê? Porque você tem olhado para Jerusalém. Porque você tem focado em Jerusalém. Porque o teu alvo não é a terra, o teu alvo é o céu. O teu alvo é o Deus que pode fazer. É o Deus que pode livrar. O teu alvo é que o nome do Pai seja glorificado. Então, quando você tem como alvo o céu, o reino de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Qual era a fraqueza de Daniel? Ser um homem, né? Ser, aleluia, carne. A fraqueza de Daniel era ser alguém, glória a Deus, que diante dos leões poderia ser devorado, poderia ser tragado. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou sobre a fraqueza de Daniel. Você entende? O poder de Deus mostrou, aleluia, que mesmo na fraqueza de Daniel, Deus estava com ele. Deus livrava, Deus guardava, Deus ia adiante dele. E nenhum mal, nenhuma praga chegaria sobre Daniel, porque Deus livrava. Porque o Deus que Daniel servia não era um Deus de pedra, um Deus de pau, um Deus de mentira. Era um Deus que tinha ouvidos e que ouve, que tinha olhos e que vê. Era um Deus vivo. Aleluia. Que sabe de todas as coisas. Então veja, o alvo de Daniel não era a terra, não era aquilo que é na terra, mas o alvo de Daniel era o céu,
Era o poder e as misericórdias infinitas de Deus. Então veja, quando nossos olhos estão ligados no Santo dos Santos, quando os nossos olhos nos levam a olhar para Deus e não para o homem, irmãos, a mão de Deus se levanta em nosso favor. A vontade de Deus se cumpre sobre a nossa vida. Nada pode paralisar, nada pode parar a palavra que Deus já liberou a teu respeito. Por mais que se levantem, vão se levantar. Deixa eu falar para você isso. Vão se levantar, vão te caluniar, vão inventar mentiras a teu respeito. Mas, aleluia, se a tua fé é uma fé firmada na rocha, é uma fé que sabe que Deus tem os caminhos dele, aleluia, a forma dele trabalhar, mas que no final, aleluia, o nome dele é glorificado. Se a sua fé é uma fé madura, saiba de uma coisa: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Por mais que tentem te prejudicar, por mais que tentem te humilhar, por mais que tentem zombar, escarnecer de você. Eita, Deus de maravilha. Por mais que tentem difamar o teu nome. Por mais que falem contra você. Escute isso aqui. Por mais que batam a língua a teu respeito. A palavra vai dizer que aquele que anda com Deus, Deus, aleluia, cuida. Está debaixo das mãos fortes e potentes do Onipotente. Você não está, aleluia, glória a Deus, aleluia, sendo cuidado pelo homem. Você está sendo cuidado por Deus. A paz, irmã, bom dia. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Irmãos, escute isso aqui, preste atenção. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E que ele procurava fazer sempre o melhor que ele podia fazer. Então veja, não é nos grandes feitos que você chama a atenção de Deus. Você entende? Não é nas coisas grandes, sabe? É nas coisas pequenas. É quando você decide servir alguém com amor. Não porque alguém pediu, porque alguém mandou, mas por obrigação, mas porque você deseja servir. Quando você decide servir alguém por amor, Deus, ele tá vendo. Quando você decide, aleluia, estender o braço pro teu irmão, levar uma palavra de consolo para alguém que está sofrendo, para alguém que sofreu uma perca. Quando você decide, aleluia, ser alguém que Jesus te chamou para ser. Quando você, aleluia, faz o seu melhor, independente do seu cenário, independente daquilo que está acontecendo em sua volta. Quando você, aleluia, resolve fazer o que Deus te ensinou, a mão de Deus, irmão, se levanta em seu favor. Não só para te abençoar, mas para te dar livramento. Para mostrar que você não anda sozinho, que tem um Deus que anda com você e que te guarda e que te livra, independente de qual seja a situação. Pode ser fornalha, pode ser cova, pode ser vale, pode ser deserto, pode ser o que for. A mão de Deus está com você. Está te guardando, está te mostrando o caminho. Quando você decide ser excelente em tudo que você faz, pequeno ou grande, tudo que você vai fazer, você dá o seu melhor, você decide ser excelente, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É certo a vitória, é certo o livramento. É certo que o poder de Deus vai se aperfeiçoar sobre você, não tem jeito. Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Você entende? E quando nós decidimos ser excelente, quando nós praticamos a excelência dele, que está através do Espírito Santo de Deus em nós, quando nós decidimos fazer o nosso melhor, a mão de Deus se levanta em nosso favor. Então veja, o rei Dário até tentou livrar Daniel, mas ele não podia, porque ele era um rei.
E ele necessitava cumprir com a palavra que ele deu. Você entende? Ele não podia voltar atrás no papel que ele assinou. Ele tinha que cumprir. E era o desejo de Deus que fosse cumprido. Que Daniel fosse colocado naquela cova. Porque assim o poder de Deus se manifestaria sobre a vida de Daniel. E todos ali, você acha que nessa atitude, nessa situação que Daniel passou, você acha que vidas não foram alcançadas? Que pessoas não foram até Daniel depois e perguntar: Daniel, como eu faço para servir esse Deus vivo? Como eu faço para ter essa intimidade que você tem com o seu Deus? Porque você foi posto na cova. E eu cansei de ver, Daniel, pessoas sendo colocadas na cova e na mesma hora o leão matando, devorando as pessoas, destruindo. E você saiu intacto. Como eu faço para servir a esse Deus? Agora aqui o Senhor, ele me lembra de Paulo na prisão, Paulo e Silas. Olha só como Deus está falando aqui nessa manhã. Sabe? Que quando a sua fé é uma fé entregue, uma fé rendida, sabe? Aleluia. O propósito de Deus se cumpre na tua vida. Não tem como não se cumprir. Não tem como o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Não tem como. Veja, Paulo e Silas, eles foram presos por, aleluia, expulsar um demônio de uma menina que tinha, aleluia, um demônio de adivinhação, né? A menina estava, glória a Deus, endemoniada por um demônio de adivinhação. E por trás daquele demônio tinha pessoas que lucravam, né? Através daquela menina, através daquele demônio. Paulo, quando chegou na cidade, Paulo ficou incomodado com aquela menina. Né? Aquela menina, normalmente, o demônio que estava nela reconhecia quem era Paulo. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. O homem não reconhece quem está na tua vida. O homem não consegue ver a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a autoridade de Deus na tua vida. Mas os demônios vê tudo. Os demônios te conhecem porque sabem que você é um homem, uma mulher que anda com Deus. Então, no mundo espiritual, quando o demônio te vê, o demônio reconhece quando alguém leva sobre si a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. O homem não vê, né? Porque os olhos do homem é carnal, mas se for um homem espiritual, consegue ver também. Então veja, aquilo que é espiritual, né? Aquele que é espiritual consegue ver o mundo espiritual com os olhos da fé, com os olhos, né, que Deus deu. Então veja, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele chegou naquela cidade e ele ficou incomodado com aquela menina. Por quê? Porque toda vez que Paulo passava, aquele demônio, ali vai um servo do Senhor. Ali vai um homem de Deus. Por quê? Porque o demônio que estava naquela menina reconhecia Paulo. Reconhecia a presença de Deus na vida de Paulo. Então ele elogiava, né? Procurando talvez, qual era a intenção talvez dele? Não chamar muita atenção. Mas Paulo estava incomodado com aquela menina. O Espírito Santo que estava em Paulo estava incomodado. E pelo Espírito estar incomodado, Paulo sentia, porque ele era sensível ao Espírito. Porque ele tinha sensibilidade ao Espírito. E a Bíblia vai dizer que ele foi até a menina e ele expulsou. Sai dela agora, em nome de Jesus. Eu te vi. Sai daí agora, em nome de Jesus. Ah, Deus de maravilha. E a palavra vai dizer que Paulo, aleluia, glória a Deus, mandou que o demônio saísse dela e o demônio saiu. Por quê? Porque Paulo tinha autoridade. Aleluia. E o demônio tinha que obedecer Paulo. Porque foi em nome de Jesus. Agora a Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi preso por causa disso. Sabe qual foi a acusação? Trazer tumulto na cidade.
Ele está tumultuando, trazendo uma fé que ninguém conhece. Quem é esse Jesus? Ai, não, viu? Da onde veio esse cara? Quem é esse Jesus que ele está falando? Ninguém conhece aqui esse Jesus. Ele está fazendo tumulto na cidade. Paulo foi espancado, apanhou e depois foi parar na prisão. Agora veja, o que Paulo fez de ruim? Nada. Paulo expulsou um demônio que escravizava uma garota, uma menina. Mas a Bíblia diz que ele apanhou e ainda foi preso. Mas por quê? Escute isso aqui. Preste atenção. Paulo foi parar na prisão porque dentro da prisão tinha um homem que Deus queria salvar. Que Deus queria alcançar. E através da manifestação do poder de Deus dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que aquele homem se converteu e falou: o que eu faço para aceitar esse seu Deus? Para servir a esse seu Deus. Por quê? Porque quando Paulo e Silas oravam dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que os cárceres da prisão se balançavam, né? Que ali aquele lugar era cheio do poder de Deus. As prisões se abriram. Aquele carcereiro dormia. Quando ele acordou, ele viu ali as celas abertas e meio que uma neblina no meio das celas, dentro das celas. Achou que os homens tinham fugido. Estava prestes a se matar. Quando Paulo: não faça isso com você mesmo. Paulo gritou e falou: não tire a sua vida. Estamos todos aqui. Não fugimos. E aí aquele homem foi até Paulo, glória a Deus, e falou assim: o que eu faço para servir a esse Deus? Como é que eu posso conhecer a esse Deus, servir ao teu Deus? Porque eu vi o poder desse seu Deus. Eu senti algo dentro de mim mudou. Eu tô sentindo ele aqui. Tem algo diferente aqui. Algo que eu nunca senti antes. Algo que eu não posso tocar, mas eu posso sentir. Que eu não posso ver, mas eu posso sentir. Você entende? Foi necessário Paulo ir para a prisão para que a manifestação do poder de Deus, aleluia, glória a Deus, tocasse aquele homem. Tocasse o coração daquele homem. E ali, glória a Deus, aleluia, ele se convertesse a Jesus. Ele fosse rendido aos pés do Senhor. Então veja, às vezes a gente passa por situações que para nós são constrangedoras. Que para nós são situações difíceis de passar. Mas é para a glória de Deus. Você entende? Às vezes alguém vai te acusar de algo que você não fez, né? Na frente de outras pessoas, né? Alguém vai apontar, vai te julgar, vai falar algo para você, para tirar ali a tua paz. Mas você precisa entender que tudo é permissão de Deus. Primeiro, para o seu crescimento, para que você, aleluia, cresça espiritualmente falando. E depois, para que a manifestação do poder de Deus toque vidas, toque almas, alcance pessoas. Você entende? Aonde tiver um homem de Deus pregando o evangelho, vai ter um demônio tentando envergonhar. Escute isso, preste atenção. Aonde tiver um homem ou uma mulher de Deus levando o evangelho, pregando a palavra, vai se levantar um demônio tentando envergonhar o homem de Deus, tentando envergonhar a mulher de Deus, tentando humilhar, aleluia, glória a Deus, aquela pessoa. Por quê? Porque ele está levando a palavra de vida, a palavra da salvação. Não quer ter levante? Não quer que o inimigo se levanta contra ele? Como assim? Não estou entendendo.
Você quer pregar a palavra de vida, você quer falar do amor de Deus, você quer levar o evangelho, você está na presença do Todo-Poderoso, do Deus, do Altíssimo. Você serve o Deus verdadeiro. Você está levando a palavra que é uma semente, que no tempo certo, aleluia, glória a Deus, vai brotar, né? Glória a Deus, você está levando a palavra de vida eterna e você não quer que os demônios se levantem contra você? Você não quer que tenha levantes contra você? Como assim? É impossível. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava ali pregando, a multidão, né, em volta de Jesus, ouvindo a sua pregação, a Bíblia vai nos mostrar que sempre tinha um sacerdote, um fariseu, um escriba, alguém da lei tentando envergonhar Jesus, tentando humilhar Jesus diante do povo. Só que aquele que anda com Deus, ele já tem um psicológico preparado para isso. Ele já tem um coração preparado para isso. Quando vem os ataques, quando vem, aleluia, os levante, ele não se atinge. Ele não se deixa ofender. Você entende o que Deus está falando? Por quê? Porque ele já tem uma mente e um coração preparados, blindados pelo poder de Deus. Então, quando vem o ataque, veja, a palavra vai dizer que Paulo foi decapitado, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isaías foi cerrado ao meio. Você acha que eles queriam morrer desse jeito? Não, mas a mente deles e o coração deles já estavam preparados para esse momento. O coração e a mente deles já estavam preparados para a morte física, né? Porque espiritual eles iam morar com Deus. Eles já tinham já o lugar deles preparado do lado de Deus. Você entende? O corpo pode até morrer, irmão, ir para a terra, que é o lugar para onde vai. Mas e o espírito? Para onde vai o espírito? Para onde vai a alma? Se nós estivermos firmes na presença de Jesus, vai para o reino de Deus. Vai morar na Nova Jerusalém. Aleluia. Então veja. Glória a Deus. Aquele que anda com Deus já tem o coração e a mente experimentado, sabe? Preparado, blindado, revestido com a armadura de Deus. Para quando vier os ataques, ele entender, estou sendo atacado. Esse ataque não é físico, não é carnal, é espiritual. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, né? Que quer dizer que não é contra o nosso irmão, contra quem se levanta. Mas a nossa luta, na verdade, é contra principados e potestades celestiais, demônios. A gente não vê, mas a gente está lutando contra eles. Quando a gente ora, a gente está lutando. Quando a gente jejua, a gente está lutando. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está lutando contra esses demônios. Porque a gente está se revestindo do quê? Das armaduras de Deus, do poder de Deus. A gente está se blindando contra os ataques dele. Então, qual é o segredo para você manter o seu coração e a sua mente blindados contra os ataques do maligno? Jejuar. Ter uma vida contínua de oração. Qual é, aleluia, glória a Deus, como que você faz para, aleluia, ter um coração e uma mente revestida? Para quando você sofrer ataque, você não ser, aleluia, danificado. Como que você faz? Irmãos, não tem segredo. Continua sendo a mesma coisa. Oração,
jejum, né? Estudo da palavra, não tem segredo. Não é o charabadá, não é a revelação, não é, glória a Deus, o profetizar, o falar em línguas, isso são consequências, né? Para você se revestir das armaduras, glória a Deus, de Deus, das armaduras celestiais, é necessário que você, glória a Deus, ore, jejue, tenha ali um tempo com a palavra de Deus. Faça o que a Bíblia nos diz, ora, 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 ora. E ali Deus vai te dar a direção. Você vai estar jejuando, você vai estar estudando a palavra. O nome de Deus vai estar dia após dia, sabe? Porque é um trabalho diário, tá? É um trabalho que você faz um pouquinho a cada dia. Sabe? Que você faz um pouquinho a cada dia. E ali, né, no seu comprometimento, sabe? Na sua entrega, na sua rendição, na sua continuidade, Deus vai se aperfeiçoando em você que é pequeno, que é fraco, que é efêmero, que é passageiro. Deus, dia após dia ali, ó, glória a Deus, continuamente, sabe? Dia após dia, você ali fazendo a sua parte, o poder de Deus vai se aperfeiçoando em você a cada dia. Cada dia você recebe uma porção. Cada dia você recebe um fortalecimento. Cada dia você vai aí sentindo mais a presença, mais a vontade de Deus vai se cumprindo sobre a tua vida. Você tá entendendo? É dia após dia. Você mostrando a sua fidelidade. Daniel mostrou a fidelidade dele, né? Em meio a um convite a parar de orar, Daniel mostrou que era fiel a Deus e continuou orando. Continuou fazendo, aleluia, glória a Deus, o que ele foi chamado para fazer. Ter intimidade com Deus. Ter, aleluia, glória a Deus, aleluia, uma convivência verdadeira, fiel a Deus. Em particular, fiel com Deus. Então, Daniel não parou de orar, mesmo sabendo que ele ia parar na cova. Daniel não parou, ele não se vendeu. Ele não vendeu a fé. Mesmo sabendo que ia parar na cova, que o papel tinha assinado, ele foi e continuou orando, porque ele devia fidelidade ao Deus dele. Não a um homem que estava mentindo, enganando para destruir ele, para matar. Ele sabia que o Deus dele podia livrar. Então veja, a Bíblia diz que Deus livrou Daniel e aqueles homens foram lançados na cova. E na mesma hora, o leão devorou aqueles homens. Porque é assim, irmãos. Quem tenta te prejudicar, na verdade, quando Deus te livra, quem é prejudicado é eles. Entenda isso. Quando você recebe o livramento, quem é prejudicado é quem tentou te prejudicar, é quem tentou te matar. A Bíblia diz que quando Daniel saiu da cova, aqueles homens e toda a família foram lançados na cova. E os leões mataram a todos. Comeram, devoraram, destruíram a todos, não sobrou nada. Por quê? Porque com Deus não se mexe. Quando alguém se levanta contra o servo do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus até deixa se levantar. Deus, é como se Deus estivesse dando corda, sabe? Para ver até onde a pessoa vai. E ali, na hora de Deus, no tempo certo, Deus puxa a corda e enforca a pessoa. Foi assim na vida de Ramã, né? Lá na província de Suzã. A Bíblia diz que Ramã, ele preparou uma forca. Glória a Deus. Fisicamente, irmãos. De verdade, ele preparou uma forca e colocou na casa dele. Falou assim, nessa forca, Mardoqueu vai se enforcar, Mardoqueu vai morrer.
Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um servo de Deus. Alguém que trabalhava em favor do reino de Deus. E Naamã estava tramando matar alguém que trabalhava para Deus. Que trabalhava a favor do reino de Deus. E ali Deus foi dando corda para Naamã, né? Estava ali recebendo honrarias que não era para ele receber, né? Se passando por alguém que ele não era. Glória a Deus. E Deus vendo tudo. Deus contemplando tudo, né? Aquilo que ele estava fazendo contra o servo do Senhor. E ali na hora certa a Bíblia diz que a forca que ele tramou para matar o servo de Deus, ele mesmo foi enforcado. Os soldados do rei levaram ele até a forca e enforcaram ele naquela forca, dentro da casa dele. Você entende? Que não compensa, aleluia, viver para o mundo, mas o que verdadeiramente compensa é estar na presença de Deus, porque Deus sabe, Deus vê, Deus conhece, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Sabe? Glória a Deus. E Ele nos julga. Ele julga nossas causas, né? Então que você possa entender que a mão de Deus está sobre a sua vida, né? O que você precisa fazer? Ser excelente, né? Eu não tô falando para você ser perfeito. Tô falando para você ser excelente. Excelente é alguém que faz o seu melhor, independente de qual seja a situação. Se for uma coisa pequena, ele vai dar o seu melhor. Se for uma coisa grande, ele vai dar o seu melhor. Sabe? Não importa o que seja, ele vai dar o seu melhor. Porque o espírito de excelência está sobre a pessoa, né? Então, se você serve a Deus, se você quer honrar o nome do Senhor, seja excelente. Faça o seu melhor, independente de qual seja a sua situação ali, o cenário que você está. Faça o seu melhor. Amém? Que nessa manhã você venha receber essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Já é 9h22. Glória a Deus. Amém? É somente até aqui. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Glória a Deus. E que o nome de Deus seja glorificado nesse dia de hoje na tua vida. Amém? Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade, por essa rica palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, através das nossas vidas, através da nossa casa, através da nossa família. Que nós possamos te servir, Senhor, com excelência. Dando o nosso melhor para o Senhor, para o seu reino e principalmente, Senhor, para aqueles que estão em nossa volta, que nós venhamos ser excelentes dentro da nossa casa, no meio da nossa família, servindo e, aleluia, glória a Deus, felizes por servir, Senhor, porque a Bíblia vai dizer que o maior no reino do céu é o menor, é aquele que serve, e serve, aleluia, com amor. Glória a Deus. Então que o Senhor venha se compadecer de nós, a nos ajudar, Pai, a sermos excelentes, a fazermos o nosso melhor, para a glória e honra do Teu nome. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Que o nome de Jesus seja glorificado, que o poder dele se aperfeiçoe na tua fraqueza e que você tenha um ano de 2026 repleto das bondades e das misericórdias do Pai. Amém, vasos? Um bom dia para você e fica na paz do Senhor Jesus, fica com Deus. Amém?